Amados amigos e irmãos, que Deus continue vos guardando, protegendo, livrando, os amparando e sustentando em cada um de vós o fôlego de vida. Aqui estamos mais uma vez para deixar uma parte da palavra de Deus para a nossa meditação, porque a palavra, quando lida, ela vivifica o espírito. A palavra, quando lida, ela alimenta a alma. Porque a palavra é uma comida dada por Deus, um banquete dado por Deus aos homens, espiritual. Quem se alimenta da palavra de Deus vai se melhorando espiritualmente. Quem não tem essa prática vai se alimentando só humanamente, as coisas da carne. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, uma palavra do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Diz assim, Romanos, capítulo 12, no verso 1 em diante, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar-se, é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. A Bíblia diz em Efésios 4, verso 11, eu vou ler para tirar dúvidas e incertezas de muitos. Diz assim, Paulo escrevendo na igreja em Efésios, fala da pessoa do Senhor Jesus. Efésios 4, verso 11. Pega a sua Bíblia e medite. Diz assim, Paulo sobre a pessoa de Jesus. E ele, Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Muitos não querem entender essa parte da Bíblia. Deus deu o templo para a família entrar a adorar e proveu para o templo os oficiais para nele trabalhar espiritualmente para ele a favor do seu reino. Então o pastor, como eu li aqui, não é invenção humana. O evangelista não é uma criação humana. Os profetas não é uma visão humana. Deus outorgou e ainda hoje outorga poderes a homens, segundo o seu querer. Ele escolhe, ele chama o ministério, capacita, qualifica. Se continuar a estudar, senão não qualifica nem capacita, vai ficar cabeçudo, ignorante, é a verdade. E dá para administrar sobre o corpo, que é o povo de Deus que ele frequenta na congregação, na igreja.
hoje terrivelmente combatido. Paulo diz, ele mesmo deu, Deus estabeleceu pastores para a igreja, evangelistas para pregar a palavra, diáconos para servir no templo, presbítero para auxiliar a direção ao pastor. 4:11 de Efésios, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, PhD em conhecimento espiritual de Deus, sabedor de muitas coisas, não é de tudo, porque ninguém consegue saber tudo de Deus. Deus é muito grande, mas sabe muita coisa. E hoje isso é combatido. Então diz aqui, ó, desses aqui, olha em Efésios 4:11, eu vou repetir para você entender. O negócio, a questão é você entender. Nem que eu pare só nisso aqui, fica meia hora para você aprender. Porque quando você aprende, você se liberta. Não fala porque seu colega falou. Não fala porque seu colega te persuadiu, o lambão. E Efésios 4:11. E ele, Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E não está aqui mais na Bíblia, está, eu posso falar. Deu também os diáconos para trabalhar servindo a ceia, e deu presbíteros para auxiliar lá em cima no púlpito os pastores. Pastor faltou, o auxiliar presbítero dirige. Você fala que você não sabe, e errando seguidamente, porque o inimigo está tomando a sua mente para contestar isso aqui, ó, a verdade de Deus. O inimigo está, ó, você está indo para a mão do inimigo para se perder para a eternidade. Cuidado, vigia. Então, irmãos, voltando aqui, esses que eu citei aqui, está neles inserido parte disso aqui, ó. Paulo teve 9 dons, mas alguém tem 1, alguém tem 3, alguém tem 4, 5, mas está inserido aqui, ó. Se é profecia, na medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é exortar, use esse dom e exortar. O que reparte, faça com liberalidade, dá de coração. O que preside o ministério, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Não misericórdia em cima de pecado de irmão. Não. Misericórdia para consertar o irmão, falar a verdade para ele. Quem usa misericórdia é uma pessoa amorosa, caridosa, mas não ame o pecado do pecador. Chama atenção, conversa. Se ele aceitar o conselho, você ganhou. Se ele não aceitar o conselho, chama mais um, vai lá. Se não aceitar, fala para a igreja. Isso não é do homem, isso é bíblico. Nós temos que ver a Bíblia. Então, chegando aqui no texto, irmãos, Paulo está dizendo assim, ó, 12:1. Diz que ele rogava, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que o culto tem que ser racional? E Paulo salienta isso aqui. Porque o culto tem que ser algo que você entenda. Alguém tem salmos? Cite. Alguém tem louvor? Adore. Alguém tem a palavra? Fale. E assim vai. Esse é o formato de um culto. Alguém tem profecia aqui? Fale. Alguém tem visão? Exponha. Uma coisa, como o apóstolo Paulo diz, com ordem e decência. Então, como haver racionalidade em um culto que do começo ao fim, que é uma batucada espiritual, e um pula para a esquerda, um pula para a direita, outro quase vira uma cambalhota, o outro emboça a parede, o outro dá um grito, o outro dá um berro, e não há um louvor de adoração à santidade de Deus nesse culto, e não há a parte expositiva da palavra.
fala-se alguma coisa, mas não tem a exposição de um texto para trazer a quem ouve lá sentado racionalidade à vida, para que viva em entendimento acerca das coisas de Deus. Então, o grande apóstolo Paulo, o capacitado por Deus apóstolo Paulo, o qualificado por Deus apóstolo Paulo, agora em grande sabedoria e experiência com Deus, depois da conversão, ele está trazendo um formato, ele está trazendo sua experiência, porque ele foi o homem usado por Deus para trazer racionalidade acerca do culto, onde ele pede ordem de decência, explicou acerca de como usar os dons espirituais, está aqui na Bíblia, fala do batismo com o Espírito Santo, fala do selo quando aceita Jesus, que não é o batismo, é outra coisa, selo é uma coisa, batismo é outra. Então, irmãos, e ele com propriedade, tendo caráter em Deus, ele diz: sede meus imitadores, ó, pode me imitar, que eu imito Jesus, como eu fui de Cristo. Paulo pisava na pegada de Jesus, nunca errou o caminho. Louvado seja o Senhor. Então agora ele usa essa experiência em extrema sabedoria para trazer maturidade ao povo de Deus, que tinha honra de vê-lo pessoalmente, que nem pôde em todos os lugares, mas abriu muitos trabalhos. Alguns abriram, deixou um ver lá, nunca mais foi, não deu tempo, mas mandava cartas orientando: faz assim, faz assim, faz assim. Sábio, a Bíblia diz: anda com sábio e serás sábio, andas com tolo e serás tolo. Anda com um servo do Senhor, que lê a palavra, que é seguro, que é firme na palavra, tu vai aprender. Anda com um desigrejado, que se fez louco, que abandonou a igreja, condena tudo da igreja, que você vai ser mais do que tolo, você vai ser um perdido na vida espiritual, combatendo os manjares de Deus, combatendo o templo de Deus, combatendo o que eu li em Efésios 4:11, os homens de Deus. E para você que me ouve, né, está triste, cabisbaixo, porque o homem decepcionou e era um homem de Deus, aparentemente, ou foi até um grau, depois perdeu a direção do seu ministério, que entrou na carne, saiu do espírito. Olha, muda se precisar. Não estou mandando você mudar, você tem que saber das suas passadas. Muda se precisar. Não há mais consenso, como vai andar junto? O que diz Amós 3? Poderão andar dois juntos sem entendimento, sem comunhão um com o outro? Eu penso para cá, outro pensa para lá, outro pensa para trás, outro pensa para frente. A Bíblia diz que um reino dividido, uma amizade dividida, uma convivência dividida não subsiste. É questão de tempo para rachar. Então eu tenho que andar, e você também, com quem comunga com a palavra de Deus, com a visão não minha, mas da palavra. O que a palavra diz? Se creres, verás a glória de Deus. O que meu amigão diz? Não. Se não crer, também vê. Não, se não crer, não vê. É pela fé. Então, ame seu amigo, abrace seu amigo, ajude seu amigo, caminha com ele, mas pensamento seu é um e o dele é outro, como é que eu vou andar junto? Mantenha a amizade. Eu já estive em um lugar que a pessoa disse para outra pessoa, depois eu subo muito tempo, né? Que eu me achava muito sábio. E eu falei com a pessoa, mas o prazer dele é que eu fosse muito burro, muito ignorante.
Então, às vezes, a dimensão que está em mim, você não alcança. Ou a dimensão que está em você de entendimento não está em mim ainda. Eu não alcanço. Se quem você entende que precisa não está te ouvindo, então não vai ter consenso. Não vai ter realizações, porque vai rachar uma hora. É questão de tempo. Graças a Deus que eu não sou, não me acho, mas procuro buscar sabedoria em Deus, para que haja qualificação em mim, capacitação, e quando eu falar, flua a ação pela minha boca do Espírito de Deus, não por mim. Se eu for um tolo, não vai haver qualificação. Se eu for ignorante, não vai ter qualificação. E tem pessoas que querem ficar em ignorância, como se fazia lá atrás, e não querem ser fidedignos à palavra. São pessoas que amam acima da palavra. Você sabia que o limite do amor é a palavra? O amor de Deus para o homem é incondicional. O homem critica a Deus e Deus o ama e ainda o salva. Agora, a Bíblia diz, pelo apóstolo Paulo, que às vezes é preciso separar. Nem sempre. Primeiro esgotar todos os recursos. Quando houver recurso, separa. Para que você tenha paz. E deixe a paz também com o outro. Paulo, por algum tempo, se separou de João Marcos, porque não obedeceu. Mais à frente, consertou. Eu não sei quem errou, se foi o apóstolo Paulo ou se foi João Marcos, por não obedecê-lo. A Bíblia diz que o servo não é mais do que seu senhor. A Bíblia diz que o aluno não é mais do que o seu mestre. E se passar a ser, tem que agir humildade com o seu mestre, entendendo, em amor a ele. Mas você sabe, pode ser mais que ele. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, olha, ele está rogando, ele não está orando. Paulo não está orando. Rogar é algo do interior da alma, um desejo de Paulo, que ele exercia pela fé dele, que você pode exercer por alguém. Você pergunta a alguém se ele crê, você vai usar a sua fé, rogar a Deus por aquela vida, por aquela alma perdida, ou para alguém se firmar, ou para Deus usar mais. Então, Paulo diz que, ele não diz que ele orava, ele rogava, uma coisa assim no interior da alma, um desejo de amor. Senhor, eu uso a minha fé, Pai, pelos meus irmãos em Roma. E ele está escrevendo, rogo-vos por vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que Deus tome vocês e use, e dê poder, autoridade, dê visão, conhecimento, capacitação, qualificação. Mas era preciso fazer uma coisa para que isso ocorresse com eles. E conosco não é diferente. E está aqui, ele rogava a Deus por quê? A compaixão de Deus, para Deus ter misericórdia, né? Para quê? Ainda no versículo 1 de 12 de Romano, olha, que apresenteis, que a pessoa se apresente, que a pessoa vá, procure Deus, se achegue a Deus, busque a Deus, consagração quando pode, escola dominical quando pode, estudo bíblico quando pode, culto quando pode, vigília quando pode, tudo quando pode, em nome de Jesus. Tem que se apresentar. Você agora não é espiritual ou não é carnal? O que vale mais para você hoje? Um jogo do Flamengo, a final, para mim, do meu Fluminense, ou um culto no meio de semana? Para onde que eu vou? Vou para o culto perturbado para correr para o meu jogo? Eu estou fora, não estou agradando. Jogo é se der. Então diz aqui, que apresenteis o vosso corpo, espírito, corpo e alma. O corpo, a matéria, é a carcaça da alma e do espírito.
servir a Deus com o corpo, caminhando para Deus, vivificando o espírito na palavra de Deus e alimentando a alma com as coisas de Deus da parte espiritual, que leva o homem para a vida eterna futura com Deus. Agora, alimentando de Flamengo, desesperado, de Fluminense, Deus não vai se agradar. Porque Paulo diz aqui, em sacrifício vivo, tem que doer um bocadinho em você. De doer para você ter experiência com Deus. Sacrifício vivo. Se eu vou para a igreja preocupado com filmaço, que vai passar 9 horas, antes de acabar o culto, eu vou para a igreja perturbado. Porque eu quero Deus e quero o filme. Não, agora não dá para ter o filme, é só Deus. Tem a hora do filme. Vivo. Tem sacrifício que é morto. Sacrifício de todo. E mais, santo. Concentrado no que é santo em Deus. O melhor para Ele. E agradável. O que é agradável? É que haja sintonia com a palavra, com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, haja harmonia. Então, de qualquer jeito, você não faz o culto racional. Toma um banho, igreja, Bíblia na mão, Flamengo. Não, você está concentrado em duas coisas, no culto e no Flamengo, não dá. No culto e na namorada, tem que passar lá que ela mandou a exigência dela, mas nem sempre dá, melhor ficar em Deus. Que a namorada da mãe pode falar assim, valeu, foi bom te conhecer, mas eu conheci outro rapaz, e vai te deixar. Ou vice-versa. Se firma no Senhor, buscai primeiro o meu reino e minha justiça, e as demais coisas serão exaltadas. Para se cumprir o verso 2. Só vai cumprir o verso 2 na minha vida se eu viver o final do primeiro versículo de Romanos 12. Que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Você se apresenta, você invoca, você busca, você clama, você suplica, você se ajoelha, você chora, você não cessa, você é constante, abundante, atuante, tem desejo, mira a Deus, foca a Deus, respira a Deus, não tem ar melhor. Para se cumprir isso que ele fala, acerca do que ele pede no versículo 1 de Romanos 12. O que ele fala? Olha só. E não, pratica a primeira parte para fazer isso aqui, e não vos conformeis e não vos conformeis com este mundo. Que mundo, irmãos? O mundo das coisas erradas, mundo dos erros, mundo das falcatruas, mundo das coisas adulteradas, mundo das coisas prostituídas, mundo que não tem visão para Deus, mundo morto para Deus, mundo que não pratica as coisas de Deus, estão mortos espiritualmente com Deus, para Deus. Quem serve a Deus está vivo para Deus, que lembra de manhã, lembra no almoço, lembra à noite, lembra de madrugada, clama a Deus, suplica a Deus, precisa de Deus, depende de Deus, quer Deus, adora a Deus, entra no templo e fala com Ele, conversa com Ele. E não vos convenhais com este mundo. Aí ele fala aqui, e não vos conformeis com este mundo. Mas, esse mais aqui é muito sério. Mas, aqui tem que parar um cadinho. Para esse mais entrar dentro de você espiritualmente. Mas ele está advertindo. Ele está fazendo um convite. Ele está vocacionando quem pega esse mais. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento agora em Deus.
segundo as coisas espirituais de Deus que você está aprendendo. Você está recebendo, você está sendo vocacionado. Deus chamou você para usar você para sua família. Deus chamou você para usar você para sua mãe, para seu pai. Deus sempre chama um primeiro e capacita para arrebatar os outros. Nem sempre vai todos. E tem uns rebeldes. Então, irmãos, sem esse entendimento da pessoa de quem Deus é e pode fazer, não vai ser feito direito. Sem o conhecimento da pessoa que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, e o que Ele fez e pode fazer, não vai fazer certo. Sem conhecimento da pessoa do Espírito de Deus, o que Ele faz e pode fazer, não vai haver sucesso. Como é que você vai falar do que você não sabe, não se estuda? Como é que vai estudar se não frequenta a escola dominical? Como é que vai aprender se o pastor não promove estudos bíblicos sistemáticos, constantes? Tantos obreiros amigos nossos aí, né? E tem aqueles que têm um dom de ensinar estudo bíblico. Como é que vai aprender, irmãos? Se não tem prazer de amanhecer um domingo de folga em casa e ir para a escola. E justifica, Deus sabe, estou morto, acabei a semana toda. Eu fico imaginando, né? Se Deus quisesse desempregar essas pessoas por um período só, será que elas iriam à escola dominical domingo? Irmãos, a busca em Deus, após a exposição da pessoa dele, falando de mim, que eu já sei mais ou menos, estou estudando, eu não sei tudo de Deus, vou morrer sem saber. Revelou meu Filho, revelou meu Espírito Santo, revelou o exército de anjos, uma coisa particular dele, peculiar dele. Eu tenho que me lembrar da minha vida pregressa, não para me condenar, que Ele já me absolveu e redimiu pelo sangue na cruz, mas para ser grato a Ele, no coração grato à palavra, receber a palavra, receber o culto, receber os homens de Deus, receber a casa de Deus e frequentá-la e trazer toda aquela força que pecava ou que tentava algo na vida material, agora trazer para o reino de Deus e dizer, como Paulo disse, dou tudo por esterco para conhecer mais e mais esse Deus. Ele disse, agora eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes, diz lá no versículo 12, Filipenses 4:12, ele passou por situações de aperto, de arrojo, de escassez, fome, nudez. Fome momentânea, não passou fome de morrer, fome momentânea. Sei ter muito, sei ter pouco, sei ter nada. Então, irmãos, você vai ter um momento de passar no deserto, no nome de Deus. Deus vai te capacitar nesse deserto. Está doendo? Deus está contemplando, continua. Está gemendo? Deus está contemplando, continua. Depois você vai ser honrado, você vai receber dom, vai ser um orador, vai ter mordomia de chegar, porque é o fulano, e você não quer passar nenhum aperto, não é dessa forma. O Evangelho também é aperto, o Evangelho também é escassez, o Evangelho também é, às vezes, dor, às vezes. Agora, a qualidade que eu for buscando e aprendendo em Hebreus, que diz, em Hebreus 10, vou ler para você, tem tempo. Hebreus 10 diz assim:
Diz que não é de qualquer jeito. Eu vou ler para você. Ó. Hebreus 10, 19. Tendo, o tema do título era assim, a exortação à perseverança na fé. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, ó, não é de qualquer jeito, tem que ser ousado, não abusado, ousado, não soberbo, desejar aquilo, querer aquilo, se meter naquilo, conversar com o pastor, quero, me deixa, pastor, me ajuda, me orienta, me ensina, Senhor. Escola dominical, leva a sua dúvida. Professor, como é que é isso aqui? Não perturba ele, não. E a gente responder no final da aula. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, não é de qualquer jeito, para entrar no santuário, no templo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, Deus nos consagrou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o novo caminho, é a salvação, é a novidade de vida. Isto é, pela sua carne. Então, é com ousadia, é com intrepidez. Paulo aqui não está orando, ele está rogando, ele está trazendo algo de dentro. Senhor, tem misericórdia, Pai, dos meus irmãos em Roma, Senhor. Aviva teus filhos, desperta teus filhos, Senhor Deus. Eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo, eu sou um só. Mas tu é onisciente, onipresente, onipotente, faço por eles, Pai. Então, irmãos, a busca após... Deus me chamou em Jesus Cristo, eu já sei. Agora a busca, Deus está me contemplando. O interesse, ó, é meu. Aquela força que eu saía para jogar bola, para viajar, para tentar. Agora, ó, tem que vir para cá para o espiritual. Aquele tempo passou, Deus me guardou, protegeu, foi bom, me diverti, amém. Louvado seja o Senhor. Ainda consegui ir na Alemanha, ir na Suíça, ir na Áustria, ficar por lá um bom tempo, disputando torneios por lá. Rodei São Paulo de ponta cabeça, Paraná e outros mais. Mas o apóstolo Paulo diz assim, ó, esquecendo-me das coisas para trás ficaram. Esquecer, irmãos, no sentido de parar de fazer, de largar, de estar em outro patamar espiritual com Deus. Mas a lembrança está aqui, do que eu passei, do que eu vi, do que eu comi, de onde eu fui. Esquecendo-me das coisas para trás ficaram, prossigo para o alto, para a frente, para Cristo, para a salvação. Não largando a vida pregressa, é difícil você apresentar esse corpo com um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque você está preso à carne ainda. Irmãos, tem cristãos, eu já fui em lares cristãos, que a pessoa tinha parte de beber muito, e largou, está em Jesus agora, fomos lá fazer um culto, na casa de um convertido, e na estante, 1 litro de ideia, 1 litro de vodka, 1 litro de sei de quê, ainda ali, para lembrar do seu passado. De certa forma, preso. Para que eu vou querer uma garrafa de cachaça se eu fui um cachaceiro? Eu tenho que extirpar isso da minha vida. Mas não vou esquecer nunca que um dia eu fui um cachaceiro. Um exemplo. Entende? Pessoas estão presas ao ontem, presas a coisas pregressas que fez até mal a elas. Como é que vai mudar o mundo se não chegou ao entendimento? Que Deus agora quer nos dar entendimento, sabedoria, uma nova visão, nova audição, novo ânimo. E diz para mim que é preciso crescer na graça para o pecado sumir de vez e no conhecimento para se segurar na salvação e salvar, ser usada para salvar outros, com testemunho de vida, com a palavra, com o texto do versículo. Então,
Estamos na pandemia. Amém? Respeitemos a enfermidade que vem pelo coronavírus, é uma coisa séria. É uma luta desigual, você não sabe onde é. Mas eu, irmãos, trabalho em ônibus. Ônibus. Pego 4 e 10 da manhã, saio de casa 3 horas, todo dia. Sol com chuva, tem que ir. O ônibus enche. Minha mulher pede um peixe, vou na peixaria. Minha mulher pede algo no sacolão, tem que ir no sacolão. E alguns líderes, irmão, não entendo. Fechou a igreja para a escola dominical. Rompeu o estudo. Tentar a Deus é uma coisa e perigoso. Ele pode permitir o mal nos pegar. Mas usar a fé é outra coisa. Escola dominical, irmãos, tem espaço para dividir 2 metros para cada um. Álcool gel, máscara. Fica o professor mais longe sem máscara falando. Entendem? Eu sei que vocês entendem. Mas o pastor achou melhor. Mas aí você vai no Face, você vê os membros passeando, tirando foto assim, de lado, por cima, por baixo, você fica assim, ué. Então essas pessoas, irmão, nos têm como religioso, como radical. Irmãos, cadê o renovo? Cadê a alegria da salvação? Cadê o prazer do pastor abrir a porta em nome de Jesus? Irmão, vamos lá domingo em nome de Jesus. Irmão, domingo vai ter uma grande escola dominical. Vamos aprender do Senhor. Vamos receber uma porção maior de fé. Vamos buscar a sua face. Vamos se ajoelhar meia hora e clamar pelo poder de Deus. Não. Fecha a igreja, irmão. Fecha a igreja que é melhor. Porque para muitos líderes, a igreja virou o caminho da morte. Mas, para quem pensa assim, é porque a igreja está morta, espiritualmente. Não há um renovo, não há palavra, não busca-se unção, não busca poder, autoridade de Deus. Senhor, me aviva, Pai. Eu sou teu ungido, Pai, não posso fracassar. Eu não posso mandar esse povo parar. Eu preciso mandar ele marchar. E marchar não é para trás, marchar sempre é para frente. Você é muito religioso, você é muito radical. Ando o dia todo na rua. Hoje fui no ferro velho, hoje fui no açougue que a mulher pediu, hoje fui no mercado que a mulher pediu, hoje trabalhei e graças a Deus não abusei, Deus me sustentou, estou aqui. Usa minha máscara, usa álcool gel, não há outra saída. Irmão, tem gente milionárias, filhos milionários, que pegou sua mãe, guardou no lugar, botou uma pessoa no quarto qualificada, a médica, uma boa enfermeira, e a mãe pegou, a mãe morreu. Por onde passou o coronavírus? Irmãos, só morre quando Deus permite. Tanto um como o outro. Tanto branco como negro. Só morre quando Deus permite, irmão. Pode pegar Covid, entubar uma vez, entubar 2, entubar 3. Pode entubar 4, 5, que se não for, Deus não vai permitir que morra. Vai quase morrer. Hoje morre, vai morrer, e não morre, e volta. E outro vai lá e morre. Não sabemos que é assim? Então, nós deveríamos ser, infelizmente nem todos assim, os da fé. Porque quem fala na fé o ano todo somos nós, cristãos protestantes. Cantamos o hino, né? Rompendo em fé. Não é assim? Lemos Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e a vida não seu fruto, todavia eu me negarei, não deu minha salvação. E não tem escola dominical, e não tem um estudo bíblico, mas frequenta esse casamento, frequenta esse aniversário. Não dá. Não dá. Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Ou Deus é Deus ou Deus não é Deus. Eu não posso andar em tremor. Em tremor por causa do coronavírus. A Bíblia diz no Salmo 127, se eu não guardar a cidade, em onde vigia o sentinela. Salmo 127, vou ler que falhou um pouquinho a mente, mas a palavra está aqui, ó.
Está no coração e na mente poder entender a palavra de Deus. Ó. Vou ler para você aqui o Salmo 27. Muito tempo que eu não leio, mas está aqui. Ó. Se o Senhor não edificar a sua casa espiritual, física, em vão trabalhos que edificam e fazem. Se o Senhor não guardar a cidade, não vigia de ela. Inútil se levantar de madrugada, repousou tarde, comer pão de dores, e assim vai. Entende? Você pode pegar o coronas em casa, no quintal, pelo vento. Pastores, líderes, abram a porta do templo, convoca o povo, dá o estudo, uma palavra de fé, de arrojo, determinação da parte de Deus, para que haja condição de fluir entendimento, como Paulo pede, e ele, venha transformar, ao seu redor e ao seu derredor, onde ele for, exercer a fé. Onde ele for, tem uma palavra de ânimo para alguém caído. Onde ele for, tem uma palavra de alegria para o irmão que está desviando. Esse dia, quando um colega, e aí, tudo bem? Como é que está a igreja lá? Rapaz, tem tanto tempo que eu não vou lá, eu nem sei. Eu fiquei triste por ele. Perigoso, desviar, afastar, voltar para o mundão. Irmão, se o pastor é idoso, bota um obreiro lá. Tem que se criar um meio da obra não parar, mas funcionar. Então, irmãos, é muito sério a coisa. Então nós somos chamados de protestantes, que eles protestam, porque nós temos a verdade de Deus na boca, no coração, quando nos estuda. Somos chamados de povinho, pessoas alienadas, fanáticos, e por aí vai. Religioso por nossos irmãos em Cristo. Radical. Jesus nunca foi um ser radical, mas quando precisou foi. No templo expulsou todo mundo, jogou no chão. Na verdade, como homem cirou, mas não pecou, usou de justiça. Então, quem ama fala a verdade, quem ama age com justiça. Sem eu entender que a busca é minha. Eu que tenho que botar a Bíblia na mão, e a direção, o ministério, marcar estudos para me aprender. Para que haja em mim esse interesse. E haja também o prazer de Deus em mim, porque eu estou buscando, caminhando. De outra forma, irmãos, teremos só o nome de cristão. Não haverá testemunho, não haverá mudança. Quando o mal se apresentar, não haverá resistência. Quando o raio da trovada muito forte, haverá medo, pavor, pânico. Muitos vão se fazer arrojados, são depressivos, indo na igreja, carregando uma Bíblia, tendo um pastor como líder, mas depressivo. A coisa é muito séria. A Bíblia diz que muito dá, muito será cobrado. Então, você que dirige congregação, dirige igreja, se é o seu caso, desperta do que dormes. Para que resplandeça novamente a luz de Deus, você enxergue espiritualmente e clame pelo favor dele, misericórdia dele. Há um povo que você tem que fazer seguir nesse deserto que é o coronavírus. Há um povo que Deus deu para você conduzir no meio dessa doença aí. O que você está fazendo? Escondendo? Me escondendo isso também? Não. A ordem é marchar. Moisés chegou a situação que vinha o povo faraó por trás e o mar. E Moisés parou. Moisés, por que parou? Moisés, diga ao povo que marche. O que você tem na mão? Pedaço de pau. Toca na água. A água abriu. Irmão, Deus é Deus de poder, de milagres. Ainda é Deus de poder e milagres. Que possamos buscar, se renovar e desejar mais e mais Deus. Que Ele quer fazer e pode fazer. É o mesmo de ontem, hoje e amanhã não raiou. Já é o Deus de amanhã. Talvez eu morra de madrugada se Ele permitir. Mas Deus é Deus de amanhã. Deus nos renove. Em nome de Jesus.